Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta. Dessa vez nós temos a Junéia Batista da CUT presente com a gente para discutir sobre a situação do assédio das mulheres no trabalho, né? O Observatório da Mulher fica muito feliz com a sua presença e com o seu broche também, né, Junéia? Adorei. Eu também. Daqui a pouco eu tenho o ato de rua, eu já vou sair já. Perfeito. Dê oi para a nossa audiência, por favor, para quem vai nos assistir. Diga Não oi, entendi. diga oi. Oi, gente. Oi, mulheres e homens de bem, de luta e de guerra. Beleza, é só isso que nós queremos. Junéia, a CUT teve fazendo recentemente uma pesquisa junto em parceria com o Think IVA e LinkedIn, né, que foi divulgado ainda na terça-feira, no dia 10, porque das 381 mulheres ouvidas, 47% afirmaram que já tinham sofrido assédio sexual no local de trabalho, né? O assédio diz que é punido com 1 a 2 anos de detenção, mas ele ainda não é discutido dentro do trabalho, dentro dos empregos, né? E os assediadores acabam se valendo da impunidade, né? Por que impunidade? Bom, primeiro, 78,4% das mulheres pesquisadas diz que o principal motivo alegado como barreira para a denúncia é que eles se valem da impunidade. Outras 63,8% dizem que tem políticas ineficientes para combater o assédio. E o medo foi maior para 63,8% delas. Júlia, em tempo de desemprego crescente, é lógico a gente entender esses medos e esses temores e essa impunidade, não é? O que a CUT está fazendo ou está pensando em fazer com esses dados? Bom, então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar que assim a violência humana, né? Ela é mais praticada pelo que a gente tem levantado, tem vivido na nossa experiência de vida e o que eu tenho participado enquanto uma militante sindical e feminista, é de que a violência, em sua maioria, é praticada por todos os tipos de orientação sexual, mas é principalmente na questão mais binária, e é sempre assim, de um hétero, né, um homem hétero com uma mulher hétero, ou ela pode ser de outra orientação sexual. E também ocorre muito, normalmente, de homens héteros contra pessoas que têm orientação sexual diferente da deles. Como hoje a gente está debatendo, né? Então isso ocorre, as brincadeiras, xingamentos, até mesmo agressões físicas. Mas como hoje a gente está tratando mesmo da relação mais binária, né? Eu diria para vocês que nós da CUT participamos bom, em 2009, eu era dirigente já da Internacional de Serviços Públicos, quando a gente começa um debate no interior da Internacional sobre a necessidade do mundo do trabalho debater o assédio moral, debater o assédio sexual no mundo do trabalho. Posteriormente, esse debate a gente também, concomitantemente, a gente faz isso dentro da CUT, mas do ponto de vista de sair de uma internacional, de uma central sindical, para dentro da OIT, quando a gente começa em 2014 a debater no interior da OIT que a gente queria, após a aprovação da Convenção 189 sobre trabalho doméstico, era uma luta que não deixava de ser também uma violência, né, contra as mulheres, em especial as mulheres brasileiras, negras, né, que o Brasil é o país que tem o maior número de empregadas domésticas do mundo, né?
nós queríamos, então, debater esses outros tipos de violência. Foi uma guerra no interior da OIT, e aí eu várias vezes estive, de 2014 até 2019, na luta para que a gente conseguisse criar, né, e a OIT adotasse mais uma convenção, a Convenção 190, que trata sobre violência e assédio no mundo do trabalho. Então, aí, todos os tipos de violência estão incluídos dentro da convenção, todos os tipos de assédio estão incluídos dentro da convenção, exceto aqueles, né, que tratam de meninas, né? Porque a gente tem o combate ao trabalho infantil e dentro da convenção e dentro das legislações, ou ainda não tem uma convenção sobre combate ao trabalho escravo infantil, mas nessas convenções já trata dessa questão. Bom, mas voltando à questão ainda dessa convenção, a CUT, ela começa a fazer um debate no interior da Central. O ano passado, a gente começa a fazer um debate que não aprovamos no Congresso, que é um protocolo de intenções no interior da Central, que envolve a sua relação horizontal, que é a CUT, a sua CUT nacional, as CUTs estaduais e os entes que fazem parte da CUT, as escolas de formação, observatórios, tudo que faz parte da CUT. E também na relação vertical, que são as confederações, federações e sindicatos filiados, com o intuito de trazer o debate, né, com várias questões, desde a punição, quando for um caso realmente muito pesado, detectado, até um outro debate, que é você fazer o que a gente devia ter feito no processo de vida quando éramos crianças, dentro da escola, que é para além da questão da sua formação, se você tem uma família ajustada ou não, e não importa que tipo de família você também debater isso nas escolas. E os meninos não tiveram isso nas escolas, os meninos não têm isso nas suas casas, são incentivados, inclusive, a praticar violência contra as mulheres. Então, Raquel, nesse momento, quando a gente levanta aquela pesquisa, e em tempos de pandemia, que a coisa exacerbou muito mais, né, o principal medo das mulheres é realmente de perder o emprego. Não é nem pela questão da impunidade, é de perder o emprego. Sempre foi a principal questão, que não levam as mulheres a realizarem a denúncia e ir até o final, até porque é muito difícil. Ela precisa de provas, testemunhas, gravação. Hoje dá para fazer mais isso, né? Mas é isso. Deixa eu ficar por aqui, aí depois... Me conta, não basta a denúncia dela, dizer que ela foi vítima de assédio? Precisa ter prova, testemunha? Precisa. Porque para além, por exemplo, estou atendendo um caso, aí é de violência, eu como militante, estou atendendo um caso de violência doméstica. Está uma confusão, né? Porque a pessoa faz parte do movimento sindical. As duas. Os dois. E a mulher violada, ela está sendo questionada por outras mulheres. Gente, eu estou numa live. Maluca, estou gritando aqui no sindicato. Estão no local de trabalho. Então, eu acho que o mais importante, no caso dessa pessoa, ela está sendo colocada em xeque. Por quê? Ela é louca. Ela teve o ano passado ficou sem uma amnésia. Então, no caso do mundo do trabalho, por exemplo, o sindicato que eu faço parte, os municipais de São Paulo, Sindicato dos Servidores, o Sindicato dos Bancários e Bancárias de São Paulo tem um trabalho, tem um acompanhamento psicológico, jurídico, para atender pessoas em situação de violência no mundo do trabalho. E muitas vezes, por exemplo, o assédio moral ou o assédio sexual,
a pessoa tem que provar que está sendo assediada, ela tem que ter testemunhas. Entendeu? Entendeu? Não basta acreditar só apenas na denúncia da pessoa violada, da pessoa agredida, da pessoa assediada, entendeu? Então, Claro. não é que é muito difícil, é porque a cultura, né? Por isso que eu acho que é importante a gente começar a fazer esse debate, trazer o tempo todo, por exemplo, fazer uma atividade, começa uma live, começa uma reunião, um programa, onde a gente traga esse debate para que a gente comece a, de fato, trazer que assim, existe, dói, as mulheres choram, as mulheres sofrem, as mulheres se matam. Opa, meu celular está querendo acabar a bateria, por quê? Porque eu acho que eu vou ter que mudar de... Nossa, não está... Ah, é porque estava desligado. Bom, agora não. Pronto. Então, Raquel, eu acho que essa iniciativa em vários processos, as mulheres, de processos de organização das mulheres, por exemplo, a questão de 3 semanas atrás, algumas mulheres se juntaram e criaram o Me Too Brasil, ainda que eu acho que a gente precisaria ter um nome nosso, né? Para as mulheres poderem entender, né, do que a gente está... Porque senão fica muito... ligada, até vou conversar depois com a companheira, a gente fica tão muito ligado só a um movimento mais classe média, e aí as mulheres, por exemplo, das comunidades não vão saber do que está se falando, então a gente precisa atingir também essas pessoas, né? Uhum. Com certeza. Agora, em função dessa falta de punição, do medo de perder o emprego, etc. e tal, o silêncio e a solidão acabam sendo, segundo a pesquisa, o sentimento mais acentuado por parte das mulheres. E também, quer dizer, ela acaba sendo a única a sofrer as consequências do assédio, né? E diz também aqui na pesquisa que 1 em cada 6 vítimas de assédio sexual no local de trabalho chega até a pedir demissão, mesmo em tempo de desemprego crescente. É isso? Claro, Pois é é, mas... isso mesmo. É isso mesmo. E sabe por quê, Raquel? Lá na pesquisa que a CUT, que nós estamos realizando, que a gente fez, de quase, veja, 2020, este ano, dos quase 13 mil acordos coletivos, depois eu até posso te mandar, não sei se eu já mandei, dos quase 13 mil negociações coletivas que ocorreram no movimento, no mundo do trabalho, apenas quase 13 mil cláusulas sobre acordo coletivo, de 13 mil, só 107 tratava sobre assédio sexual. louco. Então, é um debate, é um tema que o povo fala que é tabu. Tabu para quem? Pois é. Né? Tabu para quem? Uhum. Então, nós estamos assim numa situação de que a gente precisa falar sobre mais isso, principalmente no nosso campo de organização de classe trabalhadora. Ou seja, a gente conversar isso com os companheiros e com muitas companheiras. Perfeito. Porque muitas companheiras rechaçam. Ah, comigo nunca aconteceu. Por exemplo, eu posso dizer, eu, menina, 1977, tinha alguns meses de Banco Itaú, e era uma mesa parecida com essa que eu estou aqui. O meu chefe, eu tinha 18 anos, o meu chefe, Machadinho, ele chegava aqui por trás, né, vestido de camisa branca com gravata, Banco Itaú, calça social, chegava aqui por trás de mim, eu estava aqui na máquina e ele vinha e encostava a pelvis em mim. Menina, eu ficava, ai, Machadinho, sabe? Aí eu fazia assim, né? Aí ele vinha aqui por trás, né?
abraçar. O que você está fazendo? E sem querer, né? Bom, isso eu passei pelo menos foi de 76 até 82, mais ou menos, em lugares diferentes. E aí, os homens sempre fazem isso. E aí, quando, por exemplo, me interessava que eu queria corresponder a isso, eu brincava. Quando eu não queria, pode tirar a mão. Pode tirar a mão. Assim, e alto, aí já sempre trabalhei em escritório. Sim. Então, pronto. Não mexiam mais comigo. Mas as mulheres todas não sabem falar sobre isso, elas não estão acostumadas. Aí vem a coisa do medo. Eu também nunca tive chefão, assim, dono, né, de empresa, né? Se bem que eu fui fazer uma entrevista num local e o homem falou para mim: nossa, você é tão bonita desse jeito, você podia ganhar muito mais do que só ser uma secretária júnior. Uhul! Eu falei: muito obrigada, mas eu vim aqui mesmo pelo emprego de secretária, que é o que eu sei, datilografia, protocolo e arquivo. Aí fui falando eu queria encher meu currículo, né? Mas ele não estava interessado no meu currículo. E esses homens, eles sempre fazem isso. Eu acho que existe. Eu tinha também 18 anos quando trabalhava na Merck Sharp Dome. E o presidente da companhia me dava carona até em casa. E me bulinava. Eu chegava afogueada em casa. Segundo dia que eu cheguei afogueada, minha mãe começou a questionar: o que está acontecendo? Por que você está assim? O que não sei o quê? Quando ela mais ou menos entendeu o que estava acontecendo, me tirou do emprego no dia seguinte. Né? Mas, hoje em dia, sair do emprego é uma ousadia também, né? É, exatamente, uma ousadia. Então, acho muito difícil que a gente, por exemplo, consiga fazer isso, né? Porque nós estamos vivendo primeiro, nós estamos vivendo agora, século XXI, segunda década, tem terceira, né? O ano que vem já é a terceira década, né? Porque 2021 é 2000 a 2009, 2010, 2019, a gente está entrando já estamos na terceira década. Sim. Nós estamos vivendo hoje muito diferente do que 250 anos atrás, quando começa a Revolução Industrial, que as mulheres sempre estiveram lá na Revolução Industrial, estiveram atrás das máquinas, as crianças estiveram atrás das máquinas. Sim. E a gente tinha uma grande profusão, que era a época da industrialização, de empregos, precisava de mão de obra. Sempre teve a classe trabalhadora, a escrava no Egito, a escrava na Roma antiga, dos povos escravizados, os povos da diáspora africana para a Europa e para as Américas, sempre teve. Mas do ponto de vista de uma relação de trabalho mesmo, que sempre foi trabalho, mas a relação que teria que ter alguma contrapartida, a pessoa tinha que sair da sua casa e ter que ir para uma fábrica a partir da Revolução Industrial. E aí o que acontece? Sempre houve todos os tipos de casos de assédio. Nós estamos agora no século XXI, terceira década do século XXI, no início do século ainda, e as mulheres estão no mercado de trabalho em plena revolução, quarta revolução industrial, onde tudo você não precisa mais de pessoa, é o tal do teletrabalho, é o home office. Então, isso já te tira alguns benefícios, já te tira do mundo. Você fica no privado fazendo trabalho produtivo e reprodutivo, e se eles vão novamente fazer aquela coisa, se eu precisar de alguém para ir para o presencial, eu vou escolher um homem. Então, as mulheres, elas têm uma tendência hoje de se segurarem
no mercado de trabalho, porque nasce 50% de homens, 50% de mulheres, ou um pouco mais de mulheres, 1% ou 2% a mais na humanidade, e elas precisam sobreviver. Elas precisam, né? Precisam comer, precisam, né? Viver. Tudo que envolve a vida. Então, nós estamos já começando a debater isso na OIT, na CUT, na Internacional, o que é viver na quarta revolução industrial com uma pandemia, porque teve uma pandemia em 1918. Uhum. Na verdade, chamaram de gripe espanhola, mas não era, é porque foram os jornais espanhóis que denunciaram que estava tendo um coronavírus lá na época, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, ou hoje, a gente vai para um outro debate, Raquel, que a gente faz dentro da CUT. A CUT atingiu e conquistou a paridade, 50% de homens, 50% de mulheres, mas ainda nós não estamos empoderadas totalmente. Já conseguimos brigar, a gente já fica feio, né? Fica feio para eles, né? Se a gente não, né? Então, assim, a gente já consegue fazer isso, mas, porém, contudo, todavia, no debate sobre a vida das mulheres dentro do trabalho produtivo, ainda dando espaço para que ela coloque as nossas diferenças, mas com a mesma capacidade de fazer a produção render, é um debate que eu acho que é para o próximo período, Raquel. E nisso está debatendo a questão do empoderamento das mulheres, a questão da garantia de salários iguais para trabalho de igual valor, a garantia de que a mulher se sinta num ambiente seguro. Oi, você está num ambiente livre de qualquer tipo de violência e assédio. É o que a gente faz na ISP, na Internacional de Serviços Públicos. A gente começa uma reunião, a Secretaria-Geral diz, você está num ambiente livre de qualquer tipo de assédio. E se isso ocorrer, até tipo de bullying, brincadeirinha, porque é uma reunião mundial. Ai, lá vem a brasileira que não fala inglês. Oi, eu não sou obrigada a falar inglês. Boa. Apesar que entendo um pouco. Eu não sou obrigada a falar inglês. Nem a menina lá de um país, do Congo, belga, é obrigada a saber falar inglês. Porque ela foi colonizada falando francês. Né? Se eu fosse colonizada falando inglês, eu falaria inglês. Né? É o caso dos United States. Então, nós estamos vivendo agora, não é uma incógnita, até porque, sabe, Raquel, você sabe disso, que nós, e você sabe disso pela tua experiência de vida, pela tua militância, que nós, mulheres, vivendo esse período agora, com essa quarta revolução industrial, ou a gente se impõe enquanto gênero dentro da classe, ou a gente pode voltar para antes de 1750, da Revolução Industrial. Você sabe disso, né, Raquel? Sim. Agora... Desculpa, que eu mudei muito de assunto. Não, tudo bem. Vamos na sequência. Com a quarta revolução industrial, provavelmente a gente precisa de menos trabalhadores e, portanto, precisa de uma fonte de renda que sustente a população que existe, não é? De alguma forma, teve, inclusive, países que discutiram. A Suécia parece que botou em votação se devia aceitar ou não um auxílio para todo mundo de mais ou menos correspondente a R$6.500, e eles acharam que não devia, que era muita coisa, que, enfim, que não. Aqui, nós estamos falando do auxílio emergencial numa situação de pandemia que está diminuindo, né? E que deve acabar logo mais. E, puxa vida, quando a gente sair, quando todo mundo sair e voltar para o trabalho, como é que fica? Para que trabalho volta, né? Então, além dessa questão da quarta revolução industrial, nós também temos uma série de problemas com relação ao trabalho feminino, que é, por exemplo,
os lugares onde se concentram mais mulheres. Quando elas entram, elas parecem que entram por causa de uma especificidade, de uma habilidade adicional que elas trazem. Daí se diz, oba, trabalho especializado. Mas não, elas entram, lotam absolutamente aquele departamento e o salário baixa. Que é o que está acontecendo com as jornalistas, por exemplo, né? Entre outras categorias profissionais. Você falou do salário menor para o mesmo trabalho, né? E também tem a questão do teto de vidro, né? As mulheres são promovidas até um certo ponto e depois disso não sobe mais, como se a cabeça batesse num teto de vidro, né? Porque não acende, não acende mais socialmente, por mais mérito que tenha. E, ao lado disso, nós temos o trabalho doméstico, que você apontou e que eu acho que é uma discussão importante para daqui a pouco, e dos cuidados que são aumentados, né? Trabalho doméstico, que é como se não fosse trabalho, é por amor que a gente faz, e, na verdade, o sistema capitalista se beneficia deste trabalho doméstico, do nosso trabalho de reprodução, do trabalho de cuidados, né? Ou seja, assédio é um problema grave, né? Mas nós temos uma série de outras questões também com relação ao trabalho da mulher que mereceriam ser trazidas à tona. Não sei se vocês estão discutindo ou não, acho que vocês devem estar discutindo, né, Junéia? Eu vou terminar um pouco, eu vou terminar, não, eu vou pegar agora pelo final aí da tua fala, que agora você falando, você fazendo uma retrospectiva, primeiro, né, por que que nós somos tão, por que que tem uma sobre-representação de mulheres, né, em algumas atividades? Porque, primeiro, a economia de cuidados, nós estamos, né? No setor de comércio e serviços, nós também temos a lábia, a coisa de fazer bem, de falar, a gente tem essa coisa, é nossa. A gente consegue tomar água, descascar uma mexerica, falar, escrever, pensar. Certo. Se pedir para desligar o fogo, ligar o celular, só consegue fazer 2 ou 3. Não é por nada. Porque é assim que funciona o cérebro. Nosso cérebro, das mulheres, a gente foi feito para pensar várias coisas ao mesmo tempo. Dizer primeiro, antes da pandemia, só com o trabalho reprodutivo e com o trabalho doméstico mesmo, das trabalhadoras, né? O Brasil, ele tinha, eu vi em algum, faz tempo que eu não vejo, preciso até ver se está correto esse dado. O trabalho doméstico garante, o trabalho reprodutivo, até 2% do PIB do país. Produto Interno Bruto é produzido por nós, pelo nosso trabalho não remunerado. Não é amor, como dizia a nossa querida Silvia Federici, é trabalho não pago. Uhum. E aí, Raquel, quando a gente vem aqui, 2020, pandemia, vai aumentar o trabalho reprodutivo, porque você vai ficar em casa, vão tirar o seu vale alimentação, o seu vale refeição, que é complemento de salário, você vai ter que trabalhar, fazer as suas coisas da sua casa e ainda vai ter que fazer o home office. Isso significa que o PIB dos países deveria aumentar, porque essa mulher ela não está saindo da casa, ela está cuidando do filho, se ela está no teletrabalho. Então, ela não está usando o espaço público, o que vai diminuir muito, mais ainda a política pública de cuidados, né? Lembrando que nós estamos no século XXI, onde as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior, e nós vivemos num país onde a gente não tem uma atenção às pessoas com mais de 65, 70 anos de idade.
Se essa pessoa não tem onde cair morta, ela vai morrer ali mesmo. Então, e aí, provavelmente, ela vai ser atendida por uma mulher ou um hospital que vai lá buscar. Eu estou falando isso porque, voltando para cá, quando a gente pensa na história da feminização, né, dos postos de trabalho, né, e, por exemplo, quando a gente está falando de não feminização, eu sou diretora num espaço grande, assim, num banco. E eu fui bancária. E eu me lembro, as bancárias chefes ganhavam menos do que eu. Estou falando de 44 anos atrás. E de 40 anos atrás, quando eu saí do Banco Itaú. As mulheres que eram gerentes de atendimento, elas ganhavam menos que o gerente. Eu não lembro quanto, porque, né, cada lerite vinha direto no... Mas ganhavam menos. E não mudou essa história do teto de vidro, que a mulher, para romper esse teto, volta de novo. Ou a gente debate a questão das relações no mundo do trabalho, valorizando as pessoas, aí vem a equidade salarial, é quando você qualifica e você bonifica uma pessoa pela qualificação dela, independente de qual é o sexo dela binário, independente da orientação sexual dela, né? É esse debate que a ISP, eu volto para a ISP, porque como eu fui militante muitos anos, a gente fez uma campanha de equidade salarial para a gente romper o teto de vidro, garantindo que a empresa, ao contratar uma pessoa, ela leva em consideração a preparação dessa pessoa, as qualificações profissionais e de formação, e aí ela seja paga, e também com as responsabilidades. Por que é que uma enfermeira dentro de um centro cirúrgico que está ali olhando tudo, fazendo a parte, não sei o que é, ela tem que ganhar menos do que um cirurgião? Ela tá lá, ela é uma enfermeira cirúrgica. Ela cuida da vida. Boa pergunta. Boa pergunta. Por que que uma trabalhadora, por que que uma pessoa que trabalha na engenharia, aquela moça ajudou a construir aquele viaduto, a engenheira tal, por que que ela ganha menos com o cara que fez um jardim, um arquiteto, entendeu? Aí você tem como, nós temos o método de como qualificar. Eu tenho aqui as cartilinhas, eu tenho essas cartilhas, porque nós trabalhamos isso na ISP. E as mulheres do Canadá, elas conseguiram provar que o sistema de trabalho no Canadá tem que garantir que o teto de vidro vá, como dizia minha mãe, eu sou nordestina, vá para a casa da peste. Elas conseguiram. E é lindo, elas ganharam no ano 2000, elas ganharam tudo. Toda a diferença de mais de 30 anos de guerra com o governo canadense, conseguiram bater. Agora, outros países têm mais briga, como a Escandinávia, né, que é uma região da Europa que tem outra história, entendeu? A mulherada consegue. Vamos lá para a Islândia, enfim, né? São pequenas, não somos 212 milhões de habitantes que não têm direito à saúde pública hoje, se não fosse o SUS, né? Briga nossa de mais de 30 anos atrás, se não fosse a gente garantir a educação pública, a gente tem uma situação ruim com tudo que a gente garantiu. E aí nós somos 210, né? A gente reproduz, nós somos um continente, né? Então, nós vamos ter que lutar muito, educação, 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 sabe? Ano eleitoral, como é que nós estamos no ano de eleições e vem as mesmas conversinhas? Ai, porque o meu avô falou, você não tá... Ai, você não viu que tá frio? Ai, você não tem pena das pessoas que têm frio? Ah, vai se lascar. O que você fez depois disso? Virou deputado disso, virou aquilo, virou aquilo? O que você fez de programas
Ai, já mudei de assunto, Raquel, que eu fico nervosa. Mudei de assunto. Eu vou virando o assunto. Mas é isso. Eu acho que aí volta de novo também a sensibilidade, né? Aí, aproveitando que é ano eleitoral, não significa sensibilidade feminina, sensibilidade de classe, sensibilidade de gênero. Porque nós mulheres temos muita sensibilidade, mas não basta só ser mulher. Nós temos que sermos mulheres com compromisso de classe, de gênero, de garantir principalmente a educação, uma coisa muito forte para mim, isso é muito importante, e garantir a proteção das nossas meninas. E eu sempre penso nas meninas, e eu falo como uma menina que sofri muito abuso na infância. Não do meu pai, já vou dizendo logo. Papai. Mas outro dia eu conto essa história. Agora, vou chupar uma mexerica quando você fala. deixa eu voltar um pouquinho para a questão do assédio. Dizem que o assédio tem sido mais recente, mais forte, né? Aparece mais em termos de raça e classe. Ou seja, é mais presente para as mulheres negras e é mais presente para as mulheres que estão ganhando menos, né, em termos de salário. Elas são mais gostosas? Eles garantem que eles ficam mais impunes? O que será que rege essa lógica? Ou tem uma visão da raça negra que é feita para usufruto dos brancos, será? Ainda. Ainda. Bom, nós, eu acho que com certeza você também, você sabe que eu sou descendente de negro, meu pai era negro, mas eu nasci com essa pele, né? Mas aqui está a prova que eu sou neguinha. Opa! Legal. E eu sou semita, tá? Eu sei. Mas te dizer que a coisa de primeiro, as mulheres, quando houve a grande diáspora, a primeira coisa que eles fizeram foi estuprar mulheres e meninas, né? Os homens negros sofreram também muito, muito, muito. Muitos não aguentaram, muitos homens e muitas mulheres e muitas meninas não aguentaram a travessia. Muitos e muitos não aguentaram. Mas quem conseguiu chegar aqui e sobreviveu à travessia. Aos homens foi dado o trabalho braçal, às mulheres também, mas, para além disso, o estupro. Então, 1576 começa, 1476 começa a escravização. Né? Eu estive na ilha de Goré, vi todo como é que era feito, a separação, as meninas das pernas grossas, as meninas dos dentes bons, os meninos de perna grossa para trabalhar, as meninas para serem da casa, assim, para cuidar da sinhazinha. Cada um tinha o seu porão. E depois eles entravam dentro de um negócio, entravam no navio nunca mais. A questão da sexualização do corpo das mulheres negras é um debate que não é só daqui do Brasil, mas aqui do Brasil principalmente por conta da educação de novo e por conta da cultura colonizadora que nós temos. E as mulheres negras, elas é as que estão, aí você vai entender, né, a base da pirâmide, né? Sim. São as mulheres negras que ganham menos. Uhum. E nem digo que as mulheres negras são as menos escolarizadas, porque as mulheres negras, as que estão no trabalho doméstico, sim, essas são as menos escolarizadas, as que estão no trabalho de limpeza, essas são. Mas as mulheres negras, elas têm a mesma quantidade de cérebro pensante que nós, como tem do homem, né? Então, as que conseguem se sobressair, elas vão passar no teto de vidro. Elas vão barrar no teto de vidro. E aí, quando elas são confundidas com empregadas, às vezes é casada com um homem branco, está com uma criança, você
é a babá, né? A gente sabe disso. Mas a questão primeiro, Raquel, a violência de trabalhar em postos mais subalternos e mais precários e menores salários, para além disso tudo, ainda tem a questão da violência sexual e moral, porque se a patroa, que faz o que a Mirtz fez, a, a Mirtz, a mãe do Miguel, Sim. botou ela para passear com o cachorro e botou o Miguel dentro do elevador. Sozinho. Ou se não, é a mulher que é negra e ela está ali embaixo, além dela ter que aguentar o assédio moral, muitas vezes elas se submetem mesmo ao assédio sexual. E ela não vai ter uma mãe de Raquel para ver, filhinha, por que você voltou assim para casa? Esse que é o grande problema. Então, é um problema da humanidade. E eu descobri, por exemplo, eu tive em Cuba, muitos anos atrás, e eu descobri que em Cuba, que é um país socialista, que realmente tem uma igualdade do ponto de vista salarial, todo mundo ganha muito pouco, ou quase nada. Se você é uma pretinha mais clara, branca, feito Junéia, que eu sou considerada branca aqui eu sou considerada branca. Quando você pega um avião, desce uma fronteira americana ou europeia, todo mundo, eu já sei de onde eu venho, já me lembro. Mas aqui eu sou considerada branca. Isso, adoro. Aqui eu sou considerada branca, mas, Raquel, no mundo inteiro, o povo negro ainda sofre essa grande desgraça. Mas, em especial, as mulheres negras, os homens negros sofrem, são menos pagos do que homens brancos, mas as mulheres negras aqui estão. Então, é preciso, não sei quando vai ser, acho que não vai ser na nossa era, né, Raquel? Acho que não vai ser ainda, infelizmente, não será na nossa era, né? Porque eu tô com esses cabelinhos assim, porque é tingido, tá? Mas se eu deixar, já vai ficar todo branquinho. Mas eu acho que eu estou em esperança na nova juventude que está surgindo no mundo. Está vindo uma meninada que essa meninada, por exemplo, não sei da classe média alta, porque eu não convivo, mas a meninada entre nós, os meninos, eles têm um pouco mais de respeito, acho, pelo que eu convivo com o filho que eu tenho de 21 anos, e eu percebo a relação de tratamento. Mas eu não sei se isso funcionaria para pessoas negras mesmo, entendeu? Mas eu tenho esperança no futuro. Hoje, eu ainda acho que a gente... Bom, mas de qualquer modo, a CUT está absolutamente ativa com relação a esses problemas também. E o que a CUT tem feito? Fale um pouquinho mais. O que caberia a CUT e aos sindicatos fazer com relação a esses problemas, pelo menos de assédio sexual, e eu não sei se outros problemas da mulher no trabalho? Bom, o que a CUT faz do ponto de vista a CUT, enquanto central, ela orienta, né? Então, nós estamos agora na fase final, já porque estamos precisando de uma reunião com as mulheres da executiva, porque eu primeiro quero trabalhar com as mulheres da executiva, para depois a gente dizer o protocolo aprovado no Congresso, no CONCUT, a partir de agora passa a valer na CUT, que ele vai tratar de tudo que está muito parecido com a Convenção 90, que trata sobre todos os tipos, que eu falei logo no início, todos os tipos de violência, e como que vamos encaminhar, como a gente vai encaminhar qualquer tipo de violência. A CUT precisa ter a sua comissão de ética paritária. Opa! E não tem. Tá. Fica, por exemplo, eu sou da corrente majoritária. Uhum. Decide-se ali. Não, eu acho que tem que decidir garantindo as diferenças de opinião, mas que tenha paridade e que nessa paritária você garanta que as mulheres que estejam nessa paritária, elas defendam os direitos das mulheres, porque você pode garantir uma paritária onde vai ter mulher que vai concordar com o homem. E aí eu estou dizendo isso. E aí, para além disso, eu acho
que, independente da central, os sindicatos começam a fazer esses debates, faz essas provocações. Então, os sindicatos é que trazem exemplos para a CUT, né? Sindicato dos químicos e químicas, as bancárias, metalúrgicas, do ABC. A gente já tem exemplos, né? Servidores públicos, servidoras, já tem exemplos de fazer o debate sobre a questão de baixar os níveis, né, de assédio, principalmente o assédio sexual, porque o assédio moral ele é mais difícil ainda do que ser provado, porque pode ser considerado... O assédio moral é assim, você está num ambiente de trabalho e aí você recebe repetidas vezes algum tipo de bullying que o seu chefe faça. Gritar na frente dos outros. Uma vez o chefe gritar na frente dos outros, não é assédio, é briga. Tem que terminar esse negócio. Agora, se é uma coisa frequente, aí isso é considerado um assédio, aí a pessoa tem que juntar as provas, não sei o quê. O assédio sexual também pode acontecer de a pessoa, às vezes, não conseguir provar, então ela vai ter que fazer provas, como eu já disse isso lá desde o início, né? Mas se a gente é muito espertinho, quando a gente quer, a gente consegue e a gente traz. Então, assim, os sindicatos da CUT, aí as confederações, as federações, os sindicatos das bases locais já têm trabalhado, né? Talvez, Raquel, eu vejo se eu consigo ver se tem coisa já, por exemplo, eu posso falar do meu sindicato tem isso, né? A gente já tem esse debate, é uma coisa muito clara para nós, né? No setor público é muito mais tranquilo. Já na iniciativa privada, aí você tem que negociar mesmo com os colegas, né? Aí já fica mais difícil. Então, eu não consigo te responder, já tem isso, não sei o quê. Eu já falo de bancárias, químicas, por exemplo, as engenheiras, né, em alguns lugares, a sindicato de jornalistas, depois de toda essa história que aconteceu com as jornalistas, né, esse ano, do ano passado para cá, né, principalmente aí com esse governo, aumentou muito o número do assédio, né, a essas profissionais. Então, o sindicato de jornalistas já tem agido, feito muitas lives, muito debate, amparado essas companheiras, entendeu? No entanto, é mais que isso, a gente precisa realmente ter uma política, na minha opinião, de classe trabalhadora, como a gente dizia, a gente tem que ter uma política de Estado para coibir definitivamente esse tipo de prática de violência contra uma mulher. Uhum. Você falou das jornalistas. As jornalistas chegaram a denunciar no fórum da ONU a discriminação da qual elas eram vítimas também, né? Por parte desse nosso senhor. Sim. Né? E parece que 1 em cada 10 jornalistas já sofreu assédio sexual. E quando se trata de fonte, né, 6 em cada 10 já viveram essa situação. O sindicato diz que tem um canal de denúncia, mas as mulheres teriam medo de fazer denúncias. E aí o que aconteceu foi que em campanha o sindicato passou a reivindicar que as empresas fizessem alguma coisa com relação a isso nas campanhas salariais, né? No tempo das campanhas salariais. Então, realmente, parece que o problema é complexo, né? Quer dizer, o próprio sindicato tem que se conscientizar da importância de abrir um canal de denúncia para isso e, ao mesmo tempo, que tem que funcionar com relação às empresas, né? As próprias empresas teriam que garantir que o seu ambiente é absolutamente seguro e que as mulheres são tratadas com respeito, né? Eu volto agora para o tema do home office. Então, todas as manhãs, por exemplo, eu escuto a Rádio Eldorado, eu odeio todos os comentaristas, aquela Eliane canta... não vou falar o nome. Eu não gosto nenhum dos comentaristas, mas eu gosto do Raíssen Abac, Carolina Ercolim, que são os apresentadores, né? No final de tarde também tem o fim de tarde Eldorado, eu gosto, porque eu gosto da programação, sabendo que eu gosto de ouvir o que eles vão falar contra nós, né?
principalmente a Sônia Raci, que está enlouquecida, fez uma fala horrorosa ontem, dizendo que a reforma administrativa não passa esse ano, é um absurdo, e ela espera que o Congresso Nacional tome juízo, porque os empresários só vão debater a tributária e depois passar a administrativa. Tudo isso para te dizer que o home office hoje, ele traz características diferentes. Por exemplo, tem gente que está no estúdio e tem gente que está na casa. Então, no caso das... Aí eu estou falando dos repórteres, né, de jornalistas de rádio e tal, né? No caso, por exemplo, de como funcionava uma redação, Raquel, eu te digo, eu acho que vai diminuir muito esse negócio dessa redação agora. Tipo assim, que nem tinha... Lembra os diários associados? Tinha, sabe, ali na Abril, quando faliu, Abril, depois começou a internet, entendeu? Eu acho que acabou, né? Não tem mais o que é. Eles ficam desesperados para a gente assinar aquela porcaria da OIA, que é a Veja, né? Então, eu acho que isso muda, né? Eu acho que isso muda e talvez a pandemia possa trazer para nós, mulheres, uma pequena ventaja, uma pequena vantagem, que talvez seja a gente conseguir provar que a gente pode ser tão boa na elaboração de uma matéria, como sempre fomos, e não desqualificando os homens, tem muitos maravilhosos, mas eles sempre apareceram mais do que as mulheres. Mas talvez a gente consiga garantir, por exemplo, aí a questão da violência sobre o salário. Mas eu acho, talvez, que a coisa da violência sexual nesse mundo da imprensa, ela possa diminuir, entendeu? Não é que seja um lado bom, eu não sei ainda, não posso dizer, porque talvez eu nem esteja aqui para avaliar isso, mas eu espero estar daqui uns 10 anos, a gente voltar de novo, a gente conversar as duas bem velhinhas, uma live sobre isso. Mas talvez tenha uma vantagem de proteção às mulheres, que mesmo elas tendo um trabalho muito maior, um trabalho reprodutivo muito maior, talvez elas não sofram a violência do assédio moral e sexual, pelo menos do ponto de vista de estar em algo presencial. Não sei, eu não sei se você entendeu a minha lógica de onde eu estou querendo chegar, mas essa pandemia, eu estou falando com você como se a gente tivesse aqui, eu aqui, você aqui do lado, né? Essa pandemia, ela trouxe para a gente que você está gravando, né? Se você é um chefe e ele não pode, só ele que pode gravar, você pode gravar pelo menos a voz aqui do lado com outro aparelho, né? Então, acho que mudam as relações de trabalho, elas vão mudar sensivelmente para um lado muito ruim, que vai ser a perda de posse de trabalho, e pode ser que as mulheres percam, mas também pode ser que as mulheres garantam, por exemplo, num primeiro momento, garantam que eu fico em casa, pode deixar que eu faço tudo, a gente se vira no cinto, a gente faz. E depois a briga para garantir realmente ter um salário decente, né? uma remuneração, uma remuneração decente, entendeu? Eu estou dizendo isso fugindo ou não fugindo do tema da violência, não é isso, é que eu acho que pode ser que essa nova forma de mundo do trabalho possa aliviar, pelo menos dos colegas. Não estou falando da violência intrafamiliar. Isso aí é outra história, violência doméstica. Isso aí é outra história que a gente vai ter que debater. Entendeu? Talvez, aqui, eu não sei. Então... Uhum. Agora, para a gente não ficar só nas jornalistas, eu lembro que a primeira pesquisa que eu fiz uma vez, faz muitos anos atrás, foi com as metalúrgicas do ABC, né? E elas acabaram entrando, na verdade, para fazer chicote, que é aquela fiação toda que tem nos carros, né? E a primeira pergunta que me ocorreu foi: por que chicote? Porque a gente tem uma habilidade motora fina que os homens não têm. Aí eu falei: oba, então é pago como trabalho especializado? Não, a gente ganha menos do que as outras sessões, né?
Ou seja, precisamos rapidamente, e trazendo mais para cá, quando teve uma entrada maior ainda de mulheres em termos de no trabalho, enfim, de um modo geral, de um modo mais amplo, o fato das mulheres, essa capacidade que a mulher tem de consultar todo mundo, de ouvir o que todo mundo está fazendo e de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, passou a ser utilizada pelo sistema sem que isso fosse considerado uma especialização que a gente trazia também, né? Então, o que é especialização e como é que a gente pode caracterizar isso, porque quais são as qualidades diferenciais que a gente tem e que são aproveitadas pelo sistema, né? pelo capital, de alguma forma. E depois eu quero falar do trabalho doméstico e de cuidado, tá? Você quer falar disso um pouquinho? Tá. Faz muitos anos também, não vou me lembrar agora, que eu fui numa palestra, num debate, num bate-papo, uma roda de conversa, e eu lembro que no controle de qualidade Sim. das empresas, no olhômetro, falando de 30 anos atrás, que é quando me falaram uns 10, 15 anos atrás, acho. Sim. No controle de qualidade, por exemplo, vai olhar que vai ter que distribuir 30 laranjas num saco, né? Vai ver se tem alguma podre. E aí passa na esteira. Ou então um produto lá, que é um fio de um iPhone, né? Sair da laranja para um fio de iPhone. A maioria dos controles de qualidade é feito por mulheres. Por quê? Boa pergunta. Né? Então, eu diria que isso é uma... Ai, meu Deus, o meu celular está querendo falar sozinho aqui. Outro celular. Eu diria que nós temos uma qualificação, uma especialização que os companheiros não têm. Eles têm outras também. Por exemplo, se for na hora de pegar um saco de cimento, eles têm, por conta da compleição física, que depois eu descobri, né, também, aliás, muito recentemente, numa consulta com a minha nova ginecologista, já que a minha anterior aposentou e casou, eu descobri com a Margarida Barreto que nós temos as mamas, as nossas mamas, elas vêm para frente porque elas têm uma função biológica, só por isso, que é amamentar. Sim. Os homens também têm mama, tanto é que se eles não se cuidarem, eles podem ter câncer de mama, né? E descobri, por exemplo, que a região nossa, a região do aparelho sexual e reprodutivo, o clitóris nosso, se você vai olhar o desenho lá por dentro, é igualzinho o pênis masculino. É engraçado. Não, eu já sabia. Mas assim, é dentro, não é só o formato. É dentro. Então, só que a gente tá... Por que nós mulheres temos 3 furos no aparelho, né, sexual reprodutivo? Tem uma uretra, tem uma vagina e tem um ânus. O homem só tem a uretra e o ânus. Porque nós temos uma função que é da reprodução. Então, essas coisas, se a gente não entende, se você explica isso na escola para o menino e vai dizer assim, você vai pegar o saco de cimento, que tem um valor bom para o mercado, mas eu que vou olhar se o fio do iPhone, se a laranja não vai uma laranja podre. Tem o mesmo valor? Deveria. Tem o mesmo valor? Tem. Vamos medir. Então, mas isso é uma habilidade física. Ótimo! A sua habilidade é de força. A minha é de observação, que faz parte. E eu vou culpar o cabra se ele não tem esse tipo de coisa? Não! Não vamos rivalizar, vamos juntar, vamos somar forças. Né? Aí a história do chicote, acho que a Andréia já tinha me contado essa história, lá do metal, dessa história, entendeu? Então, assim, realmente, as sessões onde as mulheres estão
ou estavam são subvalorizadas, elas são pagas a menos porque não exige. Ah, sabe, pelo amor de Deus, né? Tenha dó. Mas eu acho que é isso, sobre essa, quer dizer, tem isso não, se eu ficar, fico falando aqui até, mas eu tenho que ir daqui a pouco para a caminhada do meu candidato. Tá certo. Com as mulheres. Última questão. O trabalho doméstico e o trabalho de cuidado e de reprodução, né? Você falou um pouco disso no começo. A Nancy Fraser acha que nós precisamos bolar um novo esquema, um novo sistema econômico, político-econômico, que não seja o capitalista, e que considere essas duas questões como trabalho. Outros disseram, outros e outras disseram também, que, na verdade, esse trabalho doméstico, parte dele, pelo menos, deveria ser socializado. Restaurante coletivo, creche para todo mundo, e o resto dividido pelas pessoas que moram naquela casa. Mas o trabalho reprodutivo continua de fora. E é a próxima geração da classe trabalhadora que acaba sendo criada, né? O que você acha dessa demanda da Nancy Fraser de que, na verdade, esse trabalho do cuidado e da reprodução deveria ser remunerado no novo sistema econômico-político? Concordo totalmente com ela. Opa! Por quê? Porque, bom, primeiro que ela é maravilhosa, né? Não se fez assim, para mim, é uma das pessoas, como é que a gente fala quando é? Como você, uma pessoa que teoriza e se escreve, vive na prática também, compartilhar o saber, né? Mas eu dizer para você que engraçado, eu li alguma coisa rápida quando eu estava vindo para o sindicato hoje de manhã, alguma coisa assim de que a natureza propositalmente alterada pelo homem hoje está dando um baile no homem, né? O homem, não é a humanidade, é o homem mesmo. Está dando um baile na humanidade. Né? Porque ou a gente altera as nossas relações ou nós vamos sucumbir. Eu acho que sucumbe, uma hora vai sucumbir, o ser humano vai sucumbir um momento desse. Aí, quando você pensa que nós estamos vivendo hoje, século XXI, né? Volto de novo, Revolução Industrial, pandemia, esse conjunto de coisas. A Revolução Industrial, ela não tá, ela existe por conta do saber da humanidade, com muitas mulheres envolvidas nisso, e pouco valorizadas na ciência, que é o desenvolvimento tecnológico, né? Senão a gente não estaria falando aqui hoje, né? Desse jeito. Aí nós estamos... A quarta revolução industrial ela vem por isso, né? Porque o desenvolvimento tecnológico traz muito uma nova forma de você pensar as relações de trabalho, né? E aí o cuidado e a reprodução, tenho eu a impressão que eu não sei se voltaria para a idade da pedra, sabe, Raquel? A mulher fica lá dentro da caverna, cuidando da caça que chega, ela tem que enterrar embaixo dentro da caverna para não apodrecer, ela que cria, ela que inventa a agricultura, né? São as mulheres que produzem, e os homens, com a força, vão fazer a caça. Acho que tudo isso pode acontecer. Agora, a história do cuidado reprodutivo, né? Como o bebê depende da gente, pelo menos 6 meses, né? O meu só aguentou 6 meses porque tinha uma eleição sindical e aí minha irmã me enganou um dia e deu um não para ele, nunca mais ele quis meu peito. E eu acho que essa coisa, eu acho que tudo tem que ser combinada. E já tem famílias, gente, a gente não é só esses brucutu. A gente tem famílias já assim, onde o trabalho reprodutivo, parte dele, eu estou
eu conheço, tem um amigo até que eu brinco com ele, um canadense casado com uma brasileira e mora na França, e aí eu brincava com ele, brincava assim, ô Davi, o Davizinho já devolveu os peitos para você? E brincava, porque ela tava amamentando, porque enquanto ela amamentava, ele cuidava de tudo, da roupa da criança, de guardar. Eu fui na casa, eu vi, e não era brincadeira. Então, a gente já tem exemplos no mundo, entendeu? Mas ainda é muito difícil. É um canadense, é diferente. Casado com uma brasileira feminista, que não ia deixar moleza. Entendeu? Então, eu não sei se eu estou falando o que você queria que eu falasse, mas eu acho que quando a gente pensa, né, quando a Nancy Fraser traz esse debate, que a economia de cuidados, ela vai, a reprodução da espécie, ela vai ser muito melhor se for compartilhado, e dá para compartilhar. A gente já tem exemplos disso em sociedades. Eu fui uns 3 anos atrás, fui parar lá no Cazaquistão. Olha, um país, o Cazaquistão, pensa coisa mais machista. Mas aí eu não entendi uma coisa. Eu estava andando assim, andando numa praça, em Astana, e eu falei, a gente foi lá conhecer, acabou uma atividade, vamos lá, vamos. E aí, o domingo foi uma tarde que a gente até ia embora à noite. Meu AirPod está acabando a bateria. Vou ter que entrar com a... Os homens, todos com os carrinhos de bebê e com as crianças que andam naquela praça. Não tinha mulheres. Eu preciso pesquisar o porquê, tá, Raquel? Mas eu vi uma coisa assim num país que eu fiquei assim, absolutamente... vou mudar o modo aqui para fala, porque senão eu posso ficar... Vou botar no meu iPhone. Opa, saí. Agora eu tô com um barulho todo externo, tá? Então, mas eu acho que tem sociedades, tá me ouvindo? Sim. Tem sociedades que é possível, sim, entendeu? Eu não sei, aí eu acho que tudo, a tal da evolução da espécie, uma hora ela precisa evoluir melhor, né? Se uma evolução onde você garanta que as pessoas tenham orientação sexual diferente, que tenha tem orientação, qualquer outra, Raquel? É orientação sexual e... agora não me veio. Que as pessoas sejam o que elas querem ser. Entendeu? Mas que se tiver no meio disso um bebê, né? Raquel, um casal, né, de dois rapazes gays, são pais e mães. Como é que eles conseguem criar? Né? Eu acho que é uma pergunta a se fazer. Entendeu? Então, eu acho que assim, é tudo possível se nós quisermos, mas não basta só querer. A gente precisa trabalhar também o outro sexo, é a questão binária mesmo, né? Não é... Você sabe disso. E a gente precisa trabalhar isso, que é a gente pensar como é que a gente muda os rumos da humanidade pensando por esse lado. Eu não acho que é isso. Eu acho que eu não sei mais o que falar. Junéia, foi um prazer enorme ter você aqui no programa hoje. Mauro, se você quiser fazer um alôzinho também, a gente deixa. E nós estamos encerrando o programa. Se o Mauro quiser fazer uma pergunta, se não, despeça-se, por favor, porque o Observatório da Mulher se despede aqui. Agradeço muito a participação da Junéia, foi muito boa. Eu acho que a Rádio Madalena agradece aí a participação, trouxe assim, inclusive com exemplos internacionais, ilustrou bastante o tema. Um grande abraço a vocês. Perfeito. Ai, foi muito bom. Adorei o bate-papo, Raquel. Delícia. Eu achava que ia ser só uma conversa de rádio, né? E no final vocês fizeram tipo uma live. Mas, bom, beleza. Eu estou à disposição. A agenda é meio louca, né? Agora em época de eleições, né? Então aí estamos correndo aí contra as... Enfim, a gente está correndo para a gente ver se a gente consegue alterar um pouco essas câmaras, né? E esses executivos municipais. Vamos ver. É isso, querido. Um prazer estar com você. Obrigadíssima. E até a próxima.
Até a E próxima. fora Bolsonaro! Fora genocida! Beijo. Vou correr agora, comer alguma coisa e correr para o ato.